Bom dia. Sábado assim é legal, porque aí de manhã cedo o gás tá melhor. Eu gosto de comparar isso quando a gente pega a turma do curso básico, né, que é um convite a todos que ainda não adentrou na nossa série de ciclos de estudos. E aí tem uma que é segunda e tem uma que é terça e a outra que é sábado. Para a segunda de noite, a energia está lá embaixo. Mas o sábado é mais assim, mais rico. Ó, o evangelho eu acho uma coisa muito interessante. Eu acho que esse capítulo ele é fantástico. Mas o que eu acho fantástico do evangelho é o seguinte: vocês já fizeram o evangelho em casa, abrindo aleatoriamente, né? A gente vai e abre. E veja, qualquer coisa que você abra é para você. Toda vez que a gente abre, olha, aquilo é para mim. Mas por que que aquilo é para mim? Porque o evangelho, ele traz a linguagem do coração. Ele não traz aquela linguagem técnica, fria. Ele traz a linguagem que toca a alma. E como toca a alma, vai nos tocar em qualquer uma das suas parábolas, em qualquer uma das suas interpretações. Quanto mais desprotegido nós tivermos, mais nós nos tornamos capazes de integrar aquilo que ele está trazendo como uma perspectiva positiva além. Quanto mais nós estamos protegidos, no sentido de rígidos, nos defendendo contra os dedos que nos acusam dentro da nossa própria consciência, que por vezes não reconhecemos, nós lemos o Evangelho e vemos nele a letra fria. A gente diz isso não, isso não, isso não. Ou seja, em vez de encontrar nele um lenitivo para nossas angústias, no sentido que ele nos traz uma iluminação na possibilidade de olhar algo de uma outra forma, nós então vemos diferente. Então ele é ótimo, inclusive, para esse diagnóstico. Toda vez que você abrir o Evangelho e você estiver mais a criticá-lo do que, a partir dele, lançar um olhar mais amplo, algo aí está. Algo que precisa ser conversado, que precisa ser resolvido, que precisa ser vivenciado. De alguma coisa você está fugindo, porque você já fica na defensiva, porque como a linguagem dele é da alma, quando toca lá dentro, machuca, porque você está, não sou eu, não é comigo, não é isso, mas porque o outro fez, porque o outro aconteceu, e aí você recua. Então o Evangelho tem essa coisa fantástica, e às vezes quando Cecília me convida, né, para estar fazendo Evangelho, é um dilema que às vezes eu fico, porque veja, eu, assim como muitos, adentrei a casa espírita, mas eu posso dizer a religiosidade, certo? Não usando a casa espírita como sinônimo disso, mas adentrei a esse movimento de buscar um contato com o sagrado, e não um sagrado que está no altar, mas o sagrado que está no coração de todo ser vivente. Tem alguns seres viventes que não têm coração, são células ainda, né? Mas vamos pelo menos não evoluir tanto, mais aqueles que têm um coração. E o sagrado está ali dentro. Então esse é o movimento que eu uso para traduzir a minha forma de olhar religiosidade. E aí vendo cada ser vivente como irmão. Mas a gente, quando entrei, como muito, ou seja, a dor, o incômodo, aquilo que está machucando, é que traz. É que olhe, vem para cá. E uma coisa que eu acho interessante é porque quando nós vamos olhar, enquanto nós estamos numa posição cômoda e tranquila, a gente não está nem aí. A gente vai tocando, certo? Vai se saboreando com aquilo que a gente está vivendo. Afinal, quem não gosta de um bom prazer? Até o momento que nós enxergamos que aquele prazer é pouco. Ou, para enxergar que ele é pouco, a vida nos tira. E a gente entende que a vida não é só ele. Ela nos convida a ir além. Porque é igual aquela criancinha que só gosta de comer batata frita. Ela adora. Dá para ela crescer de forma saudável só comendo batata frita? Não. Só comendo chocolate? Não. Então é mais ou menos o que a vida às vezes guarda para a gente. Nós não chegamos às vezes já naquele patamar de perceber que a batata frita ela é gostosa, mas a gordura em excesso causa outros problemas. Não é nem entender a deficiência, porque só de batata não vive o homem, mas entender isso. Aí a vida, o que é que faz? Tira. E aí você começa a perceber a necessidade de ampliar mais, de ir mais além. Então, o Evangelho,
Ele, para mim, é essa coisa assim marcante, que ele acolhe nesse momento de dor. Então, falar do Evangelho, quando eu comecei dizendo que ele é essa linguagem materna, acolhedora, essa linguagem de amor, é para que nós possamos perceber que quando Cristo disse que quando dois estivessem reunidos em nome dele, ali ele estaria, e vamos entender o Cristo não apenas como uma figura de um homem, mas vamos entendê-lo como essa pleiade de espíritos que estão aqui. Espíritos em que sentido? Primeiro, todos nós aqui encarnados, que somos espíritos, e para estar aqui num sábado de manhã, algo está nos movendo, no sentido de buscar algo além do comum, do cotidiano, daquilo que a gente vai levando. Então algo nos mobiliza para estar aqui. Além de nós, tem alguns desencarnados, que se preocupam conosco. Pai, mãe, irmão, tio, sobrinha, encarnados de outras vidas, que querem o nosso bem. E aproveitam que esse ambiente é uma egrégora de espíritos que estão buscando auxiliar uns aos outros. Eles aqui estão presentes, buscando nesse ambiente, e por isso, dentro desse viés do Evangelho, que é esse viés de acolhimento e de amor, também compartilhar esse movimento de buscar também tocar seu coração. Porque lá atrás, no Velho Testamento, tinha a história de um homem que ele vivia mesmo, era rico e tinha suas benécias, e ele era duro, ele tinha 3 filhos, e à beira da sua mesa, um pobre coitado vivia de comer as suas migalhas. As migalhas do que sobrava é que ia para ele. E aí vamos entender tudo isso, lógico, como um quadro hipotético, metafórico, mas ele comia as migalhas. E aí morre ele, e depois morre o Senhor. O Senhor, quando morre, se lembra aquela história daquele inferno que a Igreja Católica descreve, né? Ele lá queimando em brasa, aquele fogo que nunca acaba, aquele tormento que sempre continua. Quando ele olha para o alto, ele vê algo brilhante lá em cima. Quando ele olha, Pai Abraão. E junto dele, quem? Aquele espírito que comia as suas migalhas. E aí ele pede para que ele o ajude. E no sentido de ajuda para ele, ele começa a entender que dali ele não pode sair, porque a visão anterior é essa. Foi para o inferno, dançou. Ali ficou. Mas diz o seguinte, então, vá lá e avise a meus filhos que a vida continua. Para que eles não incidam nos mesmos erros que eu incidi. E a partir daí eles possam ter uma perspectiva de futuro melhor do que a que eu estou tendo agora. E aí o nosso amigo lá, Abraão, diz ele, olha, você já teve Moisés e eles não deram ouvido. Vão dar ouvido o quê? Ao espírito de um dos mortos? Não vão dar ouvidos. E quando eu estava trazendo o elemento amoroso e acolhedor, que eu disse que nos envolve, então que a gente perceba isso, aqui está repleto desses bons amigos, é o outro elemento, que é esse que significa exatamente essa parábola. Nós estamos hoje mais de 2000 anos à frente do que essa história foi descrita. E hoje, nós então conseguimos ouvir os espíritos no sentido de perceber que a nossa vida não é só essa existência. Então, para que nós possamos perceber que se a nossa vida não é só essa existência, significa que cada existência traz em si uma necessidade de significado. Para que, de significado em significado, que é absorvido, integrado, o espírito vai evoluindo degrau a degrau, cada vez mudando, se transformando e crescendo, evoluindo. Então, esse aspecto que nos norteia é para o sentido de que quando eu adentro aquela porta, eu não venho apenas aqui buscar um lenitivo para as minhas dores. Isso é notório que é necessário, porque senão não estávamos aqui. A gente estava naquela posição cômoda, lá no sofá, no café da manhã, descansando na praia, porque esse movimento de religiosidade não era necessário. Estamos nos locupletando com outras coisas, como eram em outros momentos de nossas vidas. Mas algo mudou. Esse algo que lhe convida a vir aqui,
Não é apenas para que você receba o bálsamo, mas para que você dê um significado a essa trajetória sua, porque o maior bálsamo que existe para a sua vida é você mesmo. É você perceber qual é o significado que você está dando à sua existência. Quando a gente fala da necessidade do significado, é que, lógico, nós somos uma poeira, um pontinho no meio de toda essa imagem que está aí. O nosso sistema solar é um pontinho desses. Veja, algo grandioso. Algo grandioso. E se nós olharmos para a realidade do nosso planeta, dentre as criações divinas, qual delas é capaz de interagir com um senso de valor, com um senso crítico, um senso racional sobre as coisas? Só nós. Se descreve hoje a presença de outros animais também terem em desenvolvimento também a razão, o senso crítico, na realidade, né? A razão como a gente conhece. Então, a gente vai entender golfinhos com aprendizado e outros animais que começam a se pesquisar. Não se está dizendo que só o homem tem, está dizendo que o ápice disso é o homem. Outros animais não têm como nós temos nessa dimensão. Então, tudo isso que o Cristo criou, tudo isso que Deus criou, ele criou e criou para o homem. E quando eu fiz o trocadilho agora, que eu terminei falando Cristo, que a gente termina dizendo isso é um ato falho, né? E é um ato falho. Porque veja o seguinte, essa criancinha aí representa o ser humano nesse nosso estágio de evolução. Tá? E aí é tipo aquela história, a gente cresce e grande, quando a gente era pequeno, a gente não ia do quarto para a cozinha de noite, porque ficava com medo do que ia encontrar lá no negócio, né? Ou não ia do quarto para o quintal. Mas aí agora, todo mundo já é adulto, então já sabe que o que tem de noite tem de dia, não precisa mais ter medo. Mas é assim? Ou seja, não é a razão, certo? É a emoção, o sentimento, aquilo que está em nós, que nos mobiliza, que faz com que a gente vá ter lá no determinante. Então, quando aquele trocadilho apareceu, que eu disse, o Cristo é Deus, é que ainda nesse estágio primário, ainda é difícil conseguir conceber Deus, porque não é possível para a parte conceber o todo, e aí às vezes a gente usa aquilo que a gente tem como exemplo maior do que seja o ser, como se fosse sinonímia de Deus, que é o Cristo. Mas lógico que não é Deus. E por que não é Deus? O porquê não é Deus é algo fantástico, porque veja, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Foi o que a igreja fez. Foi o que a igreja fez durante muito tempo. A candeia é o Cristo. E ela colocava, e ainda coloca, essa candeia debaixo do alqueire. Porque ela transformou o Cristo em um elemento divino. Colocou o Cristo como se fosse Deus. E ele em nenhum momento ele diz isso. Ele, ao contrário, diz que nós somos irmãos. Quem é que ele diz que pode fazer até mais do que ele? Nós. Então, ele não é o divino. O Cristo é o humano que evolui progressivamente, alcançando cada vez status e níveis mais elevados. Aonde quanto mais elevado o status humano, eu começo a entender que o meu irmão não é aquele que nasceu de meu pai e de minha mãe. E o meu irmão é toda a nossa raça, espécie, o humano enquanto espírito. Depois disso, o princípio espiritual. Depois, tudo que há na vida. Porque o nosso amigo Assis chamava assim, irmão fogo, irmão água. Então, esse movimento é que quando você coloca o Cristo como algo divino, parece que ele é algo inalcançável. E o Cristo, diferente disso, um espírito de grau esplendoroso de evolução, ele leva muitos anos adensando o perispírito para ter condições de encarnar na Terra, ou seja, uma reencarnação, a volta ao corpo físico. Para quê? Para não nos ensinar com palavras, mas com atitude. E para nos mostrar que é possível ir além. Basta que, em vez de deixar os nossos olhos embaçados pela dor e pela dificuldade, busquemos perceber o que somos
capazes de fazer, além da dor, além da dificuldade. E que nesse aspecto, tem uma coisa que eu acho muito interessante, algumas crianças com sequela de poliomielite, que graças a Deus estamos com isso erradicado, né, no nosso país, mesmo às expensas daqueles que ignorantemente acham que vacina não deve ser tomada, porque foi debelado, porque a vacina foi veiculada. Ah, mas alguém adoece. Alguém adoece, mas veja, alguns adoeceram, mas a doença hoje não existe mais. Isso não foi de graça, foi por um movimento. Isso é a ideia de se entender o que é sacrifício. Não é sofrimento, porque eu vejo o meu sofrendo. É o sacro ofício de saber que é participando da transformação do todo que eu faço com que esse todo seja melhor. Com que quem volte e reencarne aqui não tenha pólio como uma sequela de repercussões extremamente graves. Então é quando o humano aceita o humano e a partir daí vai fazendo as suas transformações. Uma dessas crianças que passou ali naquele Ana Braga, né? Ana Braga, né? Ana Maria Braga, que ela, lógico, pela sequela de pólio, o que é que ela faz? Ela pinta com um pincel na boca. Faz cartões de Natal e, a partir desse movimento, ela fez uma exposição, inclusive na Europa, há anos atrás, tornou-se conhecida e ela passou a ser provedora do seu próprio sustento. E aí, nessa reportagem, ela é colocada no helicóptero e voa sobre a cidade lá, certo? Vendo paisagens que ela nunca tinha visto pessoalmente, tinha visto através de imagens e reproduzia pintando. Veja, quando eu estou descrevendo que exatamente não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire, é que ela não colocou. Ela não colocou a dificuldade dela maior do que ela. A dificuldade não sumiu, ela continua paraplégica, mas ela, acima da dificuldade, criou uma habilidade. E essa habilidade foi o elemento que foi o marco de transformar a sua própria vida. Para ela deixar de ser paraplégica? Não. Porque a vida tem múltiplos significados. Ela acrescentou outros. E é esse o convite, então, que quando nós tiramos o Cristo da posição de divindade e entendemos ele como humano, a gente vai entender, naquela parábola que ele passa, o louco vem, os discípulos não conseguem curar, e eles dizem, homens de pouca fé. Até quando estarei com vocês? Certo? Porque justamente a gente, frente à desgraça de encontrar o filho preso no liambre das drogas, nos comportamos como homens de pouca fé. Colocamos a nossa luz, a nossa candeia, debaixo do alqueire e não acima. Às vezes colocamos debaixo do alqueire se desesperando, fazendo a besteira e perdendo a própria vida. Infartando, fazendo um AVC. Em vez de entender que a caminhada do outro é do outro, a minha posição junto dele é de auxílio, mas não de destruir a minha vida por causa da vida dele, mas para manter a minha vida, porque quando ele precisar, eu estando de pé poderei ajudá-lo, e estando no chão, nada poderei fazer. Esse é o significado que nos pede, porque esta criança que vai até lá na frente, é uma jornada, uma das jornadas da alma. E a pergunta é, o que você estará a fazer com esta luz, com esse dom que é a vida que Deus deu a você, para que essa jornada ganhe verdadeiramente um significado, para que esse significado é que seja o legado que você leva desta encarnação com seu espírito quando daqui partir. Que você possa olhar para trás e dizer, não é dizer não errei não, não é dizer não errei, é dizer aprendi. Não é ter vergonha de falar dos seus tropeços, dos seus erros, daquilo que não deu certo. Não, é ter orgulho. É ter orgulho. Fiz, passei e aprendi que não pode ser assim, que não deve ser assim. Aprendi não para impor ao outro, mas para educar a mim mesmo. Para que nos meus próximos retornos eu não precise passar por isso, porque integrei a mim, em vez de apontar ao outro aquilo que eu ainda não consigo viver dentro de mim.
Então, essa escalada é porque nós somos espíritos imortais e não vivemos apenas na psicosfera, certo, desse planeta. Nós também temos o universo como moradia. A cada existência, em mundos diferentes, mais evoluídos, menos evoluídos. E o significado da existência dessa multiplicidade é que a vida sempre nos dá a candeia da evolução. E a pergunta, aquele acolhimento que os múltiplos franciscanos que estão aqui do lado, envolvendo a todos nós, faz é: qual é a proposta que você está fazendo para a sua vida? E não é aquela de que, olhe, isso não deu certo, aquilo não deu certo. Esqueça o que passou. Comece algo daqui para diante. Mas, Fernando, e o que passou? O que passou, olhe para trás e aprenda para não repetir de novo. Para não fazer mais. E essa possibilidade é porque justamente quando nós fazemos assim, nós vamos entender que a vida não está nas mãos de Chico, Joana, Jesus. Está nas nossas mãos. Nós que somos as pequenas candeias que iluminamos o mundo. E esse é a contribuição que nos é pedido nesse capítulo do Evangelho. Não coloques a candeia debaixo do alqueire. Porque se nós tivéssemos tanta vitalidade, tanta força, tanta gana, tanta garra para querer transformar, não o nosso país, não aquela disputa entre dois partidos, onde a sordidez faz parte dos dois, mas nós tivéssemos essa gana para nos olhar dentro de casa e transformar o presidente da nossa casa, que somos nós e nossa parceira, a presidir esse núcleo familiar e a dar a ele caráter e ética, como nós, naquelas discussões banais, estávamos falando como se um partido ou outro tivesse. Nenhum dos dois tem. Saíssemos, então, desse discurso hipócrita e nós fôssemos agora falar do presidente do nosso núcleo familiar. E aí nós começássemos a entender que a transformação do todo começa na transformação da parte. Aí a sua candeia é de extrema importância. Lá, quantos ascendem ao poder e a primeira coisa que fazem é colocar no bolso aquilo que tem. Sabe por quê? Porque eles dizem que ele também sofre. E se ele sair de lá e não tiver nenhum, ele vai sofrer mais ainda. E aí então o roubo se tornou algo generalizado. Roubar é normal. A gente vai entender que a vida nos traz também aflições. A vida tem esses aspectos. Eles vão desaparecer? Não. Estamos muito longe disso não existir, porque estamos num planeta de provas e expiações. Agora, é preciso que nós possamos perceber essa dor, essa dificuldade, tudo isso que nós estamos a passar, mas nós possamos utilizar esse movimento, porque veja, eu estou falando verdadeiramente algo, porque quando eu tive, isso aconteceu no Joana de Ângeles, eu cheguei lá para uma das reuniões, eu ia fazer a palestra, eu cheguei mais cedo um pouco, eu estava sentado na mesa, como estava aqui, e eu comecei a olhar para o ambiente. Quando eu olhei para o ambiente, as paredes, tudo isso se desaparecia. Eu começava a ver aparecer tijolos novos, tijolos, blocos, dourados, como se fosse um retângulozinho dourado. Ia refazendo. Eu comecei a perceber que aquilo ia aparecendo à medida que as pessoas iam adentrando no salão. Eu perguntei o que é que era aquilo. E aí o espírito que estava do meu lado disse: não existe templo sem pessoas. Quem constrói o templo e seu valor são as pessoas que estão nele. Porque o valor do templo não está na estrutura que ele tem, mas sim no valor humano que ali contém. Então, a beleza de tudo isso são vocês. Vocês terem saído de casa para vir para cá, Fernando, mas eu saí porque eu estou com câncer. Ah, mas eu saí porque meu filho está com problema. Ah, mas eu saí porque eu estou com dificuldade de relacionamento com minha mulher. Não importa o motivo. O motivo foi apenas um elemento para lhe tirar daquela posição cômoda. Mas você está num movimento de buscar algo mais. Então, valorize esse movimento. Que quando você esteja nessa reunião ou qualquer outra palestra pública, onde a temática seja falar para o bem do outro, você possa ter essa capacidade de ir além da fala de quem fala e sintonizar com esse movimento belo de querer mudar, de querer se transformar, presente nessa luz que eu vejo aqui no salão, que são vocês. Porque é esse movimento que nos falta. Aí alguns vão dizer: mas Fernando, eu não tenho ânimo. Fernando, eu
tento, mas eu não consigo. Então, ao entrar aqui, não olhe o Fernando, Manuel, Joaquim que esteja aqui. Não fique esperando Chico, Xavier, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes. Sente aqui e pense, o que foi que cada um que está aqui abriu mão para estar aqui? Pense na força de cada uma gotinha de energia dessa. Imagine tudo isso junto, que mar de energias, de impulsão com que você pode entrar em contato. Então deixe seu espírito elevar-se e entrar em contato com esse movimento, para que você também se coloque nesse movimento. E aí então a gente vai entender que é isso que começa a nos criar a consciência de que é capaz e somos capazes de ir além. Imaginar quando a gente está agoniado, com problema, com dificuldade, né? Que alguém vai e nos ajuda. Aquela situação que você foi roubado, perdeu a carteira e alguém paga lá o transporte. Ou aonde você chega, o pneu furou, o step está vazio, é meia-noite no meio da rua, mas alguém para e lhe ajuda. Por favor, não me venha com aquela de que assim, mas eu já fiquei, ninguém me ajudou. Eu já fiquei, ninguém me deu. Você tem uma decisão a tomar na vida. Você vai colocar a luz acima do alqueire ou você vai colocar ela sob o alqueire? Porque na vida sempre vai ter uma região de trevas e dor, uma região de luz e de amor. Estar em uma ou a outra sempre será escolha sua. Porque tem gente que nasce aqui no meio do bairro da Paz. O pai é drogado, o meio é horrível, ele às vezes é até estrupado, mas ele sai e faz outra vida. E tem gente que nasce em um outro lugar, com tudo que teria para ser, e faz diferente. Então, o ambiente não faz o ser faz o ambiente. Agora, o ser que ainda vibra em níveis baixos, quando encontra coisas com baixos níveis, diz o quê? Estou em casa. Mas justamente por ter nível baixo, depois diz, a culpa de eu estar assim é da casa e não de mim. Então, o convite da vida é que a gente aprenda isso e entenda que somos nós, essa luz a fazer a diferença. O alqueire sobre o qual temos que colocar a luz de vida não é do outro, é de nós mesmos. Não é do país, é de nossa casa. E entenda que se eu coloco em mim, coloco em minha casa, isso alcançará o país também. E quando eu falei para a gente poder decidir, porque entenda que se vocês buscarem olhar, eu às vezes gosto de usar isso, eu faço, infelizmente, alguns exemplos assim banais. Ou seja, eu posso estar aqui chorando os 3 extremidades do dedo que eu perdi. Eu posso estar chorando por isso. Eu posso fazer disso um estigma que não me deixa estar em lugar nenhum. E alguém me dizer, Fernando, se você não mostrasse agora, eu nem sabia que você não tinha perdido as 3 cabeças do dedo. É porque justamente, quando você está mergulhado no lado escuro da vida, você dá às coisas uma dimensão muito maior do que o que ela tem. Ou seja, aquela tetraplégica não se deixou abater pela tetraplegia, mostrou que existia nela alguém mais do que isso. E há uns meses atrás foram 2 meninos que se formaram, um em jornalismo e outro em psicologia, tetraplégicos, onde os pais os levavam à escola e os 2 se formaram. E eu achei uma coisa fantástica, porque talvez mexa com o que há dentro de minha alma, não foi a colocação do psicólogo, mas a do jornalista. Quero ser conhecido não pelas limitações que tenho, mas pelas habilidades que desenvolvi, pela capacidade que eu tenho. Então, é isso. Então, não adianta ficar pensando nos bloqueios, nos problemas que eu tenho dentro de mim. Não estou aqui sendo contrário à psicologia, quando eu falei que não achava admirável o tetraplégico que se formou em psicologia, não. É que não adianta psicologizar a vida. Porque é aquela história de Freud explica, né? Freud explica é um verbo. Você vem com uma coisa e aí Freud explica. Ou seja, sempre você arranja uma explicação, só que a explicação só explica e não lhe mobiliza. O que eu estou falando é de que é necessário que nós façamos um movimento aonde nós não fiquemos presos ao que nós identificamos dentro da gente, ou que a gente identifica na relação com o outro, como de parâmetros negativos, parâmetros que lhe congelam, mas a gente possa até mergulhar neles para sair deles, mas não mergulhar neles para ficar neles, ou para dar uma explicação simplista, simplória, para a vida e nos mantermos naquele comodismo do Freud explica, em vez de entender que não é assim.
A vida eu transformo. E a gente podendo perceber esses aspectos, sem ficar dizendo que é então o bairro da paz, que é o meu trabalho, a gente começa a entender que quando eu faço diferente, podem me apontar o que for, eu vou adiante. Eu aprendo a romper aquilo que me prende, porque eu dou a mim mesmo a credibilidade que eu estava esperando que alguém me desse. É aquele que fica esperando que o chefe dê a ele a promoção que ele merece. Dê a credibilidade de dar a ele o cargo que ele gostaria de ter, em vez de ser capaz de estudar, aprender, fazer um outro concurso, lançar-se a um outro emprego e mostrar para a vida e para ele mesmo que ele é mais capaz. Ele sempre fica esperando que alguém enxergue uma capacidade nele, em vez dele colocar essa capacidade mais além e mais adiante. E além disso, quando estávamos falando de poder escolher trevas ou luz, é que temos uma coisa fantástica. Nós ficamos numa situação onde nós queremos, e somos educados assim, nossos filhos vivem dentro do condomínio, em uma redoma. O professor não pode falar que ele fez isso ou fez aquilo na escola. Ah, meu filho não. A gente começa a viver numa redoma onde tudo aquilo que vem em nossa direção, é como eu falei do Evangelho. Abro o Evangelho, em vez de sentir o acolhimento e o amor, eu acho ali um aguilhão que aponta sobre mim, eu digo isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. Ou seja, onde em vez de buscar, perceber, é muito mais fácil colocar em algum miserável a culpa pelas questões da minha vida. Eu sempre vou colocar em algum miserável. Esse miserável, às vezes, é meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, minha mulher. Porque uma coisa é clara. Nada é tão intenso que a gente não possa botar um pouquinho de culpa e tornar ele pior ainda. Porque é colocando a culpa em cima do seu parceiro de convivência, dos seus filhos, do filho que é drogado e acabado, é que você transforma a sua vida? Não. Botando a culpa é a forma de você se manter aonde está, dizendo que não sai desse lugar por causa dele. Ou o contrário, a posição dele, continuar no lugar onde está e dizer que não sai dali porque foi o pai fraco, a mãe fraca, isso e aquilo. Ou seja, a ideia não é essa. A ideia é nós sairmos desse envolvimento de um pecado original, que é uma outra lorota que nos é contada, como se tivéssemos um contato com o sagrado e perdêssemos, saímos do paraíso, Deus nos abandonou. Veja só, nós, pobres mortais, somos capazes de abandonar os filhos. Você vai dizer, não, mas tem um caso de fulana Nardelli que jogou de lento. Não estou falando disso. De doenças. Eu estou falando que fora do patológico, nós somos capazes de abandonar. Não, vamos estar preocupados. O que foi que aconteceu? Se Deus é exemplo de pai, é um pai que, para ser maior do que nós, é muito maior e melhor do que nós, nos abandonaria? Não. Nunca perdemos o paraíso. Só que o paraíso só é possível quando eu me coloco em condições de enxergá-lo. Porque se eu escolher o lado sombrio, eu só vou ver sofrimento e dor. E se eu me coloco do outro lado, eu vou aprender a ver outra coisa, a dar uma outra possibilidade para mim mesmo. E aí então a gente vai entender que não existe essa história, certo? E a gente possa então sair desse quadrinho. Deixar de usar a culpa para nos acorrentar. Não importa o que eu fiz. A partir de agora eu quero fazer diferente. Ah, mas aí você passou a fazer diferente agora, né? E aí lá na frente, algo que eu fiz volta de novo em cima de mim. E aí agora ela vou reclamar de novo, botar a culpa nos outros? Não. Eu assumi que a partir de agora eu mudei. Mas as repercussões de que tudo que vem são responsabilidades minhas. Ah, meu pai, mas eu não queria levar papelote de droga, não. É que o moço me disse que ia me dar um dinheiro, eu fui lá, então passei a pegar para levar. Mas espera aí, meu filho, você não estava indo para a escola junto com seu irmão? Por que é que seu irmão foi para a escola e você foi vender o papelote de droga? Ah, mas eu não sabia. Mas foi uma escolha. Porque ele escolheu ir para a escola sem saber. E você escolheu vender o papelote de droga sem saber? Mas é uma escolha. Então, a responsabilidade das suas escolhas sempre será sua. E não adianta dizer que não sabia. Porque o outro fez outra escolha.
Mas então, onde é que está a responsabilidade disso? É que você escolheu conforme seu padrão vibratório, conforme seu padrão de evolução espiritual, porque você achou melhor o caminho mais fácil do que o caminho mais difícil. E aí então, você foi. Então assuma que você ainda está nesse estágio e peça ajuda. E se coloque como alguém querendo ser ajudado. Não espere que seu pai, sua mãe, sua família seja elemento de transformação do seu vício. Assuma o seu vício, busque tratamento e enxergue na sua família um apoio. Olha, mãe, o negócio está pegando. Eu hoje quase fui lá de novo. E aí talvez ela diga, será que vai precisar de internamento? O que é que a gente pode fazer? Vamos junto? Agora, quando você não faz isso, aí você mergulha de novo e diz que a culpa é dos outros. O que você não tinha forças. Porque é justamente isso que nos acorrenta. É isso que fazem aqueles que querem nos controlar. Nos colocar a culpa, nos colocar culpando o outro, que a gente não sai desse lugar. Porque a gente não se possibilita enxergar de uma outra forma. E aí, então, enxergando de uma outra forma, nós podemos entender que o que eu estou propondo não é a máscara do otimismo, não. Tudo vai dar certo, tudo está bem, não. O que eu estou propondo é uma postura de estar à frente, de não ficar recuado, escondido no meio daquela mesma lama, certo? É ir à frente e dizer, eu estou aqui para assumir as repercussões dos meus atos, mas a partir daqui, tomando outra postura, usar a luz para ser uma candeia a orientar a minha vida de outra forma. Nem que seja para dizer que verdadeiramente saí com 3 travestis e aí eles disseram, quiseram e fizeram, mas eu realmente saí. Foi um dos eventos nossos que houve na nossa sociedade com os jogadores de futebol, que eu achei interessante. Ele assumiu. Não estou dizendo que sejam valores que eu não conheço a pessoa, mas o fato que chegou na imprensa. Assumiu, saí, foi, aconteceu. Porque a maioria de nós nos tornamos e vivemos num cárcere por não sermos capazes de assumir o erro nos nossos atos. E quando a gente passa a assumir, o nosso olhar se transforma, e esse olhar que se transforma, ele é interessante, porque ele vai fazer com que nós possamos nos perceber o que somos. Espíritos. E entendendo o que somos, nós possamos entender algumas das qualidades básicas que o Evangelho nos traz. A bem-aventurança dos pobres de espírito, a bem-aventurança dos dóceis e pacíficos e a bem-aventurança dos misericordiosos. Eu trouxe 3 personagens da história, porque eu não gosto muito de falar de um Cristo distante, eu gosto de falar um Cristo encarnado em cada um desses, ou seja, o valor do Cristo presente na vida deles, né? Vocês acham que isso foi fácil? Vocês acham que eles fizeram essa proposta porque estavam sempre lá, naquela poltrona confortável, sempre no lugar cômodo? Não. Por isso que ele mesmo nos diz, bem-aventurados os aflitos. Porque é a aflição que lhe tira desse pseudo-conforto, para que você entenda. Ah, mas eu não acompanhei meu filho durante a trajetória inteira. Paciência, comece agora. Talvez morra ele do mesmo jeito, e você tenha morrido também, só que na próxima encarnação você aprendeu que ser pai não é botar no mundo. Ser pai é ser responsável desde o momento que está no ventre, ajudando a cuidar e a criar, e não apenas provendo dinheiro para alimentar. E esses elementos são importantes porque esse ser que cresce a cada dia e que está aqui, como eu fiz a proposta de vocês acompanharem os ciclos da ULI, precisa perceber que a letra fria, que é aquela interpretação que eu falei do Evangelho, não transforma. A que transforma é que se coloca, que toca a alma. E aí tem a palavra ética, porque eu trago ética com relação àquele contexto que se aplica ao humano como um todo, que é diferente da moral. Aqui você só pode ter uma mulher. Em outros países você pode ter até 12, desde quando sustente todas. Em um lugar o aborto é permitido, no outro lugar não é permitido. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma ética transversal ao humano. Eu posso tirar a vida de outro ser humano? Não. Mas como é que eu permito que uma mulher tire a vida do que está no seu ventre? Se aquela vida com esse nível de intimidade que está gerando nela, eu digo a ela que ela pode tirar, como é que eu vou dizer que ela não pode tirar a vida de outro que está passando no meio da estrada e fechou ela, e ela corre atrás e atropela? Eu estou falando dessa ética, é a ética para com o humano. É essa ética que traz o Evangelho, nos tocando no seu cerne de amor. Então, isso já está trazido no que o Cristo descreve, amai-vos uns aos outros. E a gente precisa perceber, então, aonde a gente está.
o que é que nos amarra, o que é que nos atrela, e a gente deixar de ficar dependendo de meu amigo Chico ali no quadro, de Joana, de Bezerra, de vários outros. Porque eles não estão aqui para ser a muleta, eles estão aqui para doar energias no sentido que você queira fazer essa ruptura. Porque fazer essa ruptura vai doer. Vai doer. E isso não vai acontecer como se fosse apenas colocar pétalas de flores, porque isso é uma ruptura de paradigma, que é uma palavra bonita. Uma ruptura de modelo, que é que a gente possa entender. É uma mudança de postura. É então, em vez de eu estar me colocando aos auspícios de ser aquela vítima, eu levante e diga que eu posso ir e fazer diferente, como a história da menina com poliomielite. E quando a gente vai falar, então, de muitos são os chamados, poucos os escolhidos, esse é o chamado. Não é o chamado para ser Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Gandhi. Para o Espírito chegar a esse galardão, ele passou por outros estágios. Vamos aceitá-los. Talvez sermos pessoas melhores com o nosso colega de trabalho. Atender melhor quem nos procura na nossa mesa de atendimento. E lidar melhor com aqueles que nós temos. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente precisa perceber uma coisa. Quantas vezes que a gente está no sofrimento e a gente vê então alguém que vem e quebra a nossa. Quebra aquele galho. Só tem 150 fichas, você chegou, era 151. Mas tem uma criatura que diz, não, dá para atender mais um. Certo? Então, veja como você se sente bem quando isso acontece. Busque ser essa pessoa que vai se propor a ser mais um, a fazer alguma diferença, porque afinal nós conseguimos conviver assim todos juntos. Porque essa é a grande jornada aonde cada um de nós, enquanto espírito, se afina um com o outro. E aí é o que ele diz, não coloques a candeia debaixo do alqueire. E nós possamos então perceber essa grande luz que nós procuramos, essa luz de amor que está aí presente, e possamos permitir e sentir essa luz caindo sobre nós. Nos encharcando dessa luz a ponto de percebermos essas luzes nas nossas mãos. E sabe para que é essa luz? É para que você use ela no seu dia a dia. Porque quanto mais você usa, mais ela se multiplica. E aí então ela vai brilhando por inteiro em você. Por isso que não coloques a candeia debaixo do alqueire, para que então possamos perceber que esse homem, ele é verdadeiramente um ser em transformação, como que a borboleta representa da largata a esse ser alado. E aí nós possamos entender que quando você pediu forças, a vida lhe deu dificuldades para lhe fazer forte. Quando você pediu sabedoria, a vida lhe deu problemas para resolver. E quando você pediu prosperidade, a vida lhe deu cérebros e músculos para trabalhar. Não espere que alguém faça. Faça você. Quando você pediu coragem, a vida lhe deu obstáculos para superar. E quando você pediu amor, veja só, a vida lhe deu pessoas com problemas para nos ajudarmos uns aos outros. Porque amor não é uma coisa que alguém lhe dá, é que você aprende a cultivar no lidar com o outro. E então nós possamos entender que somos um corpo físico que vai perecer e vai embora. Temos um corpo perispiritual, que é uma estrutura de energia, mas somos todos nós luz. E aí eu queria agora fazer um pequeno exercício, pequeno exercício de 5 minutos, porque aí depois eu libero o passe com minha amiga. Que nós possamos fechar os olhos, antes de fechar os olhos, enxergar isso aqui. Todos nós, quando nos colocamos a mentalizar o bem, há espíritos do bem nos iluminando. Então, possamos trazer à nossa tela mental a imagem de alguém que precise da luz, do amor, desse equilíbrio que nós aqui também viemos buscar. E vamos mentalizar essa pessoa recebendo essa luz, recebendo esse amor, recebendo essa energia de transformação, assim como você buscou. E se tiver difícil, faça só uma única coisa. Coloque na sua tela mental a imagem do Cristo. Só imagine Jesus. Ou, se você não acredita no legado cristão, imagine alguém que represente valor e luz. Que essas energias possam ser agora mobilizadas, alcançando esta pessoa que você colocou em sua tela mental. E que esse movimento de doação
colocando então a tua luz sobre o alqueire do amor, o alqueire da doação, você possa imaginar que agora essa pessoa vai se transformando em sua família e você está a doar energias para a sua família, para que a compreensão, a tolerância envolvam os seus familiares, envolvam mesmo aqueles que já partiram. Que as energias de amor dos nossos amigos franciscanos que aqui estão vão alcançando vocês e se potencializando sobre esses que vocês estão imaginando. A grande família de encarnados e desencarnados. E se qualquer disenção havia entre você e eles, qualquer dificuldade, esse seu movimento de amor dá um outro colorido, dá um outro significado à sua vida, buscando perceber o quanto você pode encaminhar amor e luz para alguém. Esse é o chamado do dia de hoje. Esse é o chamado para que você possa se colocar como luz na vida de alguém. Sendo luz na vida de alguém, alimentar a luz que existe dentro de você. Vamos aos poucos, abrindo de volta os olhos, enxergando o pedido que o Evangelho nos diz, e para fecharmos o nosso trabalho, uma imagem gostosa, que eu acho que é do Cristo sorrindo, não é do Cristo na cruz, mas é do Cristo que sorri dizendo, é difícil, mas é possível, porque se eu fiz, todos vocês podem fazer o caminho também.